Você sabe por que tem pessoas que se desviam do caminho de Deus? Nesse vídeo eu vou te contar dois tipos de pessoas que saem da presença de Deus. A primeira é aquela pessoa que sai da igreja, sai da presença com raiva de Deus. Aconteceu algo na vida dela que ela culpa a Deus. Então ela fica com raiva e acaba saindo, se desvia. Entenda. Tem coisas que ele permite você passar para te fortalecer e te moldar. Não desista fácil desse jeito. Não desista de estar na presença do Rei. Às vezes você pode estar dentro da fornalha, mas Jesus está lá com você, não deixando um fio de cabelo seu se queimar. Fique firme na rocha, porque Deus transformará seu luto em festa. As lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões, e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento, e ele é o meu Salvador. Eu vou contar uma coisa para vocês. Minha mãe, ela é falecida e ela faleceu em 2021. E por esses tempos eu comecei a refletir de que antes dela falecer, eu era muito dependente dela. Eu era muito grudada com a minha mãe. Então eu era muito dependente dela. É como se ela fosse uma parte minha. E quando ela morreu, eu perdi um pedaço meu. E nesse tempo, eu era uma pessoa muito depressiva. Então eu piorei. Depois dessa piora, eu fiquei aí nesse meio que vale, né? Durante 2 anos. Depois desses 2 anos, eu realmente encontrei Jesus. Comecei a refletir que se a minha mãe não tivesse ido, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez eu não teria conhecido Jesus. Porque eu só comecei a me distanciar e comecei a ser mais independente, comecei a conhecer mais coisas depois que ela morreu. Às vezes, se ela tivesse aqui, eu não ia conhecer Jesus, eu não ia saber nada, eu ia continuar embaixo das asas dela. Às vezes, Deus permite realmente certas situações para que a gente possa conhecer os caminhos dele. Então, às vezes, Deus permite o luto, Deus transforma o luto realmente em festa. Porque no meu caso foi, o meu luto virou festa, porque eu conheci Jesus. E sim, eu passei por esse processo todo do luto, de ter raiva de Deus, de querer ir no lugar. Por que Deus você não me levou no lugar? Todo mundo, quando tá num processo de luto, passa por isso, de querer ir no lugar da pessoa, de culpar Deus. A gente sempre culpa Deus, porque Deus é o Criador, então a gente sempre culpa Deus. Mas Deus é misericordioso, Deus sabe o nosso lado. A palavra diz que a misericórdia de Deus se renova a cada dia, a compaixão de Deus se renova a cada dia. Então Deus é misericordioso e bondoso com a gente, e Ele entende o nosso lado também. Ele entende a nossa dor. A gente culpa a Deus pela morte de uma pessoa, mas não foi culpa dele assim. Às vezes Ele permite para que a gente vá para os caminhos dele. O meu verdadeiro encontro com Deus foi depois que eu entendi que Deus teve que levar ela para me ressuscitar. Aí que eu tive o verdadeiro encontro com Deus, porque eu era morta. Eu era morta espiritual. Eu era morta em vida. Eu tinha uma depressão profunda, eu não tinha perspectiva de vida, eu não queria nada. Então Deus teve que levar ela para me ressuscitar. O segundo tipo de pessoa que sai da presença de Deus é aquela pessoa que sai por qualquer bobagem. Sai por causa de fofoca, briga, de falta de oportunidade na igreja. A pessoa sai da igreja por falta de oportunidade. Gente, vocês vão para a igreja para adorar a Deus, para aprender a palavra ou para ter oportunidade? Pelo amor de Deus, vão se converter. Esse povo não tá liberto. Não tá. Vai para a igreja atrás de oportunidade, não tá liberto, não. Não tá liberto. Como que a pessoa vai para a igreja atrás de oportunidade em vez de ir atrás da palavra de Deus? A palavra de Deus é o melhor é a palavra de Deus, e a pessoa fica agoniada atrás de oportunidade. A oportunidade vai vir até você, não você vai ir até a oportunidade. Se é da vontade do Senhor, vai vir até você. Não você vai ficar correndo atrás da oportunidade, não. Não, que até os levitas, os cantores se matam pra cantar lá. O púlpito fica cheio de cantor, que eles ficam se matando lá pra cantar. Aí esse tipo de pessoa que abandona por qualquer coisa, abandonam e volta pro mundo. Aí uma pessoa dessa, quando recebe indireta ou qualquer coisa, ela sai da igreja por indireta. Em vez dela buscar refúgio em Deus, buscar força e ficar firme na mente e no espírito, não, ela sai da igreja por causa indireta. E fica pulando de igreja em igreja por causa indireta.
Tipo, e tem pessoa que sai da igreja tão fácil e volta a pecar tão fácil, volta a beber tão fácil, volta a se drogar tão fácil, a prostituição tão fácil, e que parece que nunca conheceu a Deus. Parece que nunca conheceu Jesus. Igual tem uma passagem na Bíblia que eu acho que é assim. Tem pessoas que me adoram com as palavras da boca, meio que adoram da boca para fora, mas não me adoram com o coração, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Eu acho que eu misturei dois versículos. Os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. E tem pessoas que só adoram da boca para fora, não adoram com o coração, não adoram com o espírito. Eu acho que são esses tipos de pessoa que saem da igreja por nada, voltam ao mundo dos pecados do mundo por nada. Rápido demais, pois todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Eu acredito que essas pessoas que saem da igreja voltam muito rápido para os vícios, elas não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Porque se uma pessoa se preocupa mais com o que vão pensar, falar dela, se preocupa mais com o cargo na igreja, investe em se preocupar mais com a presença de Deus, me desculpa, mas eu acho que essa pessoa nunca presenciou Jesus, nunca esteve na presença de Deus realmente, nunca conheceu. Porque a partir do momento que você conhece verdadeiramente o Pai, você não tem vontade de sair da presença dele. Você não tem vontade dos prazeres do mundo, você não tem vontade de beber, de fumar, de nada. Nada do que você fazia antigamente você tem vontade de fazer mais. O processo que você passa é o processo de moldagem, de purificação. Ele te purifica de tudo. Então, para que você vai voltar à lama? A voltar a rolar na lama se ele te pegou e te purificou, te lavou? Quem já pisou no Santo dos Santos não quer saber de outro lugar. Quem já experimentou um pouquinho do que o Pai tem a oferecer não quer saber de comer mais nos pratos que o diabo oferece. Quem já pisou no Santo dos Santos tem fome e sede da palavra de Deus. Essa pessoa tem fome e sede demais da presença de Deus. O coração dela arde por mais da palavra, por mais da presença, e não de manjares do mundo. Ela não tem vontade de comer nada que venha do mundo. Ela não tem vontade de riqueza, ela não tem vontade de cargo, ela não tem vontade de estar no meio de coisas que vão fazer mal, coisas do mundo. Ela não tem vontade de comer nos pratos do diabo. Ela quer estar na mesa do rei e não na mesa do diabo, na fartura do diabo. Ela quer estar na fartura com o rei. Ela sabe separar o rei e sabe separar as trevas, sabe separar a Deus e as trevas. Sabe? Ela se santifica para estar na presença do rei. Ela não quer mais estar com as trevas, mas quer estar com a luz. Aprenda a rejeitar o que o diabo te oferece. Se o diabo te oferece algo que era do seu passado, rejeite. Aprenda a rejeitar os pratos que o diabo te oferece. Se você sabe que é do seu passado, por que você vai aceitar de novo? Se uma pessoa vem te oferecendo algo que você fazia antes, por que você aceita? Não aceite o que o diabo te oferece. Nos seus pensamentos também, rejeite. Rejeite nos sentimentos, rejeite nos pensamentos, falando se o diabo tá usando uma pessoa para falar, se o diabo tá usando uma pessoa para trazer algo que era do seu passado. Rejeite isso, repreenda em nome de Jesus, porque se você não quer mais aceitar o evangelho do diabo, para que você tá aceitando? Por isso que eu penso que uma pessoa que se desvia muito rápido, qualquer vento que passa na vida dela, ela se desvia, ela não quer guerrear, ela só se desvia. Essa pessoa, ela não se entregou verdadeiramente ao Senhor. Ela não se entregou 100% ao Senhor. Ela não entregou o coração dela totalmente. Ela entregou só metade do coração dela. O resto ficou no mundo. O resto do coração dela ficou no mundo. Porque se passa um vento e ela cai e volta, então o coração dela estava no mundo. O tesouro dela estava no mundo. Porque na palavra do Deus, o Senhor diz: onde está seu tesouro, aí está seu coração. É uma coisa assim. Se eu tiver errada, eu tô errada. Eu coloco aí na tela. Porque muitos crentes estão na igreja, mas pensando nas coisas do mundo. Então o coração delas, o tesouro dela tá no mundo. Não tá no Senhor Jesus, tá no mundo. Tem pessoa que constrói a casa dela no monte de areia. E tem pessoa que constrói a casa dela firmando na rocha. A rocha que é Jesus. Nós temos que firmar a nossa casa na rocha. Para quando vir o vendaval, as aflições, o vento, a gente está firmado na rocha. A gente não pode firmar a nossa casa na areia, porque se a gente firma a nossa casa na areia, quando vem o vento, quando vem tudo, a gente desaba. A gente desaba com a enxurrada da areia e vai embora. Essas pessoas que firmam as casas na areia, elas desviam e vão embora. Não aguenta a pressão do deserto e desvia. Mas se a gente, quando está no deserto, firma a nossa casa na rocha, a gente aguenta passar pelas aflições. Então firme a sua casa na rocha, se firma na rocha.
que é Jesus. Se entregue 100% a Jesus e firme seus passos nele, pois ele é a nossa rocha e nosso socorro bem presente. E não fique preocupado com palavras negativas de outras pessoas ou opinião das pessoas. A mulher que se derramou aos pés de Jesus foi julgada pelos fariseus. E os fariseus julgaram a Jesus por ter aceitado ela, por ela ser uma pecadora. Ela não ligou e não se importou, não teve vergonha quando ela se ajoelhou, beijou os pés de Jesus, chorou e os enxugou com os cabelos. Ela não se importou com quem estava no ambiente. Ela apenas se importou em honrar o mestre e estar na presença dele. A única coisa que deve ter passado pela cabeça dela é: o mestre está aqui e eu tenho que honrar ele de alguma forma. Eu tenho que demonstrar o meu amor por ele de alguma forma. Então não se importe com a opinião das pessoas. Só se importe com a opinião de Deus, porque é só você e ele